Oi, galerinha, eu sou a Marcela e voltamos para o segundo episódio do Pode Ir. E você já pode ir sentando, se aconchegando, compartilhando o link, dando like para ajudar a gente e assistir o nosso podcast. Hoje a gente tem aqui o Matheus e a Emily para nos acompanhar nesse segundo episódio. E podem se apresentar. Tá, meu nome é Emily, eu sou psicóloga, futuramente psicóloga escolar. Eu faço ação social pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Ministério Jovem. Bom, prazer, galera. Eu sou o Matheus, eu também sou da Igreja Adventista, né? Juntamente com a minha esposa. Eu faço parte da equipe do Movimento 117, que é a equipe de jovens, eu sou regional. Eu cuido, assim, dos jovens aqui da terceira região, que é o pessoal de Interlagos, região, Jardim dos Três Corações, São Bernardo, Vila São José, por essa área. E eu também desenvolvo um trabalho de ação social, juntamente com toda essa juventude aí. Pouquinha coisa, né? Nada. E o que levou vocês a fazer ação social? Só primeiro? Eu já conto meu testemunho. Então, o meu pai, ele sempre trabalhou com essa área, desde que, eu me entendo por gente. Ele é técnico de enfermagem. E há uns anos atrás, ele trabalhou com o consultório na rua. Ele foi uma das primeiras equipes que começou com o consultório na rua, então ele saía e atendia os moradores, né? Aí, toda vez ele chegava em casa e ele falava alguma situação que ele passou com eles. E, eu achava sensacional. Eu super promovia meu pai no Facebook, falando as coisas que ele fazia, E meu pai sempre foi um exemplo pra mim, em questão de muitas coisas. Aí... E na igreja também, a gente entrou e eu queria fazer alguma coisa e um belo dia falei, vamos fazer, vamos chamar. Bora. No fim, pra mim, é quase a mesma coisa, né? Como eu já tinha comentado com você, há um tempo, acho que se eu não me engano, desde, 2012 até hoje, 2017, quando comecei a namorar com a Emily, eu, não fazia nada. Nem tanto questão de igreja, quanto questão de ajuda solidária, né? Com pessoas em situação de rua. Aí, mas tinha uma coisa que me incomodava, sabe? Eu via as pessoas e não fazer nada assim, e foi, sabe, quando vai incomodando, depois de tanto tempo, aí depois que eu conheci ela, conheci o trabalho que o pai dela fazia, e conheci pessoas também que gostavam de fazer essa ação, gostavam de ajudar pessoas, aí eu comecei a entrar mais nesse meio, tanto que, eu não tinha praticamente cargo nenhum na igreja há pouco tempo atrás, mas hoje, depois de conhecer tantas pessoas, já tenho vários cargos, já conheço, já tenho muitos contatos, e a gente faz um trabalho muito grande. Então, acho que foi meio que, sabe, foi me incomodando até um ponto que não dava mais. Aí eu comecei a fazer essas ações, eu acho que, é algo que eu não quero parar nunca, porque eu tenho certeza que esse incômodo vai voltar se eu parar. E mesmo vocês podendo gastar o tempo de lazer de vocês com outras coisas, por que vocês escolhem fazer com ações sociais especificamente? Eu creio que é, mais ou menos isso que eu falei. Se eu paro, eu vou sentir muita falta. E esse tempo livre, entre aspas, né, que às vezes a gente tem, sei lá, eu acho que não é que eu posso falar como lazer, entendeu? Mas é uma substituição, porque eu tô fazendo bem para aquela pessoa, e aquele bem para aquela pessoa me ajuda também. Eu acho que a Amy também compartilha do mesmo sentimento, mas eu não vejo como algo pesado, como algo ruim, sabe? Eu tenho que ir, poxa, eu tenho que estar lá, nossa, que bad, acordar essa hora. Vocês se veem como cidadãos fazendo o seu papel na sociedade. Isso. E quando a gente chega lá, quando a gente consegue conversar com eles, a gente entrega, eles vêm e conversam, é gratificante. Então, só isso já basta. Esse tempo, falta, esse né, tempo que a gente gasta com eles, né, não é nada. Eu acho que é pouco ainda. A gente faz entrega uma vez a cada domingo com uma equipe fixa, é pouco, eu acho. Por mim eu fazia todo mês. Se o dinheiro desse, se o tempo também desse, se a agenda fosse também às vezes. Se as condições ajudassem, né, a gente faria com certeza muito mais. Exato. O tempo de lazer a gente vai ter em outros momentos, mas é aquele pessoal que está precisando. Se a gente pensar que a gente tem vários outros dias para conseguir fazer o que a gente quer, e aquela pessoa lá tá na rua a todo momento, sempre precisando, é muito egoísta a gente pensar em querer tirar tempo de lazer quando a gente poderia estar ajudando eles. Eu lembrei do vôlei, agora a gente discutindo sobre ir pro vôlei ou não. Enfim, casos à parte, galerinha. Então, voltando pro nosso podcast, qual vocês acham que seria o perfil das pessoas em situação de rua? Segue um padrão? Seriam mais homens, mulheres, pessoas pretas, pessoas brancas?
esse tipo de Psicólogo linha? deve saber A melhor isso. psicóloga deve saber melhor. Ah, você também vê. A gente vê que, infelizmente, tem mais as pessoas... Mulheres, infelizmente, hoje em dia tem bastante. E que nem a gente contou no episódio agora, que aconteceu, crianças, né? Mulheres e crianças. Mas ainda assim, não por aqui, onde a gente mora. Mas lá no centro... Tem muita galera que, tipo, ajuda e tem locais para as mulheres ficarem com as crianças. Aí os homens, infelizmente, ou eles acham albergue, se não conseguir vaga, eles ficam na rua. Sim. Mas, tipo, em questão racial, é mais a parte preta, a parte negra da galera que tá na rua, infelizmente. E você, agora voltado mais um pouco para a área psicológica, você acha que as pessoas acabam adquirindo alguma problema mental enquanto ela tá na rua? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei, tipo... vivência, né? Emily, eu nunca vi. Nunca vi ninguém que, tipo, foi pra rua e teve algum problema, né? Adquiriu, tipo, não é um vírus, né? Eu acho que desencadeia, né? Tipo, muitos vão por causa do transtorno mental, muitos vão porque a família às vezes também não aceita, e também desencadeia na rua, entendeu? Tipo, não é... A pessoa perde a sanidade, né? Perde a dignidade, mas ficar louca, tipo, ter algum transtorno mental, não acredito que não, nunca vi. A situação que a pessoa vive na rua meio que traz essa depressão pra ela, mas não exatamente... É tipo tudo que ela vive. A rejeição da sociedade, ser negligenciada pelas pessoas, ser vista como às vezes bandidos, né? Tipo, é muito associado, né? A pessoa em situação de rua como bandidos, então acho que isso deve influenciar, né, para que a pessoa fique com o psicológico meio abalado. Fica com o psicológico abalado. E você já deu um spoiler da nossa próxima pergunta, que é como vocês acham que se dá essa questão do preconceito com essas pessoas, que nem você falou, de serem chamadas de vagabundos e que tá na rua porque quer, essas coisas do tipo. Eu acho que é bem claro para todo mundo, né? Todo mundo sabe que as pessoas em situação de rua são muito marginalizadas pela sociedade. Se a gente for parar para ver, quando a gente pensa em alguma situação assim de perigo, vai falar, tem aquele pessoal de rua. Pelo menos eu já ouvi falar muito isso, né? Aquele lugar lá que tem aquele pessoal, tem muito assalto lá, meio que ligando uma coisa com a outra. Até mesmo, tipo, a pessoa vê passando na rua e trocas de guias, tá na calçada por conta disso. Nossa, tipo, se a pessoa senta do lado e ela tá fedendo, a pessoa levanta, tipo, a pessoa não consegue ficar do lado. Conviver, tipo, né? Mesmo difícil. E às vezes a pessoa só tá na dela ali, querendo viver, procurando ajuda. E muitas das vezes esse julgamento de achar que a pessoa tá lá porque tem condições, no Brasil é fácil, todo mundo pode trabalhar e ganhar dinheiro, mas não é assim. Muita gente tem muita porta fechada aí na vida e a gente não pode julgar o que aquela pessoa passou. Às vezes ela realmente está num mar ali de que ela vai e cai cada vez mais. Às vezes a pessoa não começa morando na rua, né? Às vezes ela tá numa casa, não consegue pagar o aluguel, é despejada, procura um albergue. Às vezes o albergue acaba não tendo espaço, né? Que não tem vaga, para algumas pessoas, né? Porque o limite do albergue é muito pouco. Aqui em São Paulo tem poucos lugares que tem albergue. Então a gente tem que sempre parar de pensar, né, do ponto de vista que a pessoa não tá lá porque ela quer. Porque tá na rua, claramente, não é uma situação favorável para ninguém. Algumas pessoas acabam se acomodando com isso, mas com certeza não é a maioria. A galera acha que o que a gente faz, tipo, faz eles quererem ficar na rua. Tipo, não é isso, não é assim. Não é tão simples. Tipo, tem gente que fala, vai deixar ele acomodando. acomodado. Ele nunca vai querer sair da rua porque você tá dando algo de comer pra ele, tipo, todos os dias. Uma pessoa ser acomodada, ela querer comer todos os dias, tipo, é o mínimo. E também, nessa questão que vocês comentaram, a gente vê que tem muitos casos, principalmente de travestis, né, pessoas trans, mas no geral LGBTs que vão pras ruas porque não tem apoio da família, ou até mesmo são expulsos, ou sofrem algum tipo de violência dentro de casa. Então, como vocês acham que a família lidar e como deveria lidar nessa situação? A gente estava conversando um pouco sobre isso ontem. A gente estava falando sobre isso. Eu creio que com muito diálogo. Tudo parte do diálogo e da compreensão. Qual foi o exemplo mesmo que você tinha usado ontem? Sobre que a pessoa é filha da pessoa lá que tá, tipo, digamos que o pai tá negligenciando a própria filha, o próprio filho, por exemplo. Se você para racionalmente para pensar por alguns instantes, você vê que, tipo, não faz sentido nenhum você expulsar uma pessoa por conta de uma escolha dela, uma escolha sexual. Eu acho que falta muita compreensão hoje em dia, muito
sabe, pensar antes de agir. É que o exemplo ontem que eu usei foi mais, tipo, na questão religiosa, né? Tipo, a gente pensa em Jesus, nosso maior exemplo de cristão, de ser perfeito aqui na Terra. Tipo, Jesus, ele veio aqui, ele não negou a ninguém. Você acha que Jesus ia negar alguém porque ele é LGBTQIA a mais? Tipo, ele ia negar a casa pra ele ia negar, ele ia expulsar de casa, ele ia negar a comida? Não ia, cara. Não ia. Por que um pai e uma mãe, que é um ser pecador aqui na Terra, ele nega? E nós como pessoas cristãs, né, É. seguimos E o próprio exemplo de Cristo, filho, a gente né? sempre pensa nisso. E não Exatamente. faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum isso. Acho que, Tipo, como eu Deus falei, não veio, Jesus não veio pra morrer apenas por mim. Ele morreu também pelos LGBT, sabe? Sim. Tipo, por todos, não né? foi por todo mundo. Tipo, só porque aquela pessoa escolheu uma coisa que não segue a sua linha de raciocínio como algo ideal, você vai rejeitar ela? Você vai parar de amar, assim, tipo, cortar relações do nada? É o que eu falei, as pessoas são muito intolerantes. É, porque a pessoa não segue no seu padrão de vida, você vai rejeitar ela. As pessoas são muito intolerantes. Aquela coisa do normal. É. Enfim. E qual seria o termo certo? Morador de rua ou pessoa em situação de rua? Vai lá. Tá. Ele trouxe uma Porque eu pesquisa. trouxe, Vai lá, eu pesquisei, coach. né, pra falar sobre, tipo, a gente sabe qual que é a resposta, né, mas eu queria me embasar, aí eu achei aqui um artigo do site Jornal Observatório do Terceiro Setor. É um nome muito estranho para o jornal, inclusive, mas ele diz assim, qual que é a diferença, né? Tido como sinônimos, né, no caso morador em situação de rua e morador de rua, os termos apresentam algumas diferenças. Quando a gente fala morador de rua, a gente está se referindo a pessoas que vieram habitar a rua por diversos motivos. O termo traz um certo peso maior, morador de rua. Como se fosse, por exemplo, a residência dessa pessoa, tipo uma residência fixa que ele fosse morar para a vida inteira. Só que a expressão, né, que tomou uma alcunha muito grande, morador em situação de rua, que é muito menos pejorativa, ela especifica melhor quem dorme em praças, viadutos, pontes e em prédios abandonados. É uma forma mais temporária, que algumas pessoas apenas dormem lá, né, no caso, e vão para outros lugares durante o dia. Ou seja, é como se você falasse, tipo, morador de rua é alguém que, tipo, a rua é a casa dele. É, pra meu sempre. pai. Tipo, e ele tá bem lá. É mais ou menos isso, entendeu? Morador Meu pai em situação falou de rua disso. é alguém que às vezes tem possibilidade e ele pode sair daquela situação. Então, às vezes a gente fala, é muito pejorativo, né? Querer falar que alguém mora na rua. Porque a rua não é casa Não de tá ninguém. Alguém necessariamente tem ali uma- porque ela quer. Ela Ele tá tem uma ali casa, por um né? momento. Mas ele pode se recuperar, ele pode vir a ter uma casa e às vezes ele tem um albergue pra dormir e tudo mais, ele só tá ali naquele momento. Então a gente não pode julgar que alguém vive na rua pra todo sempre. E agora entrando num cenário mais atual, de pandemia e tal, vocês acreditam que essas pessoas em situação de rua, elas sofreram menos ou mais em questão da pandemia? Porque, querendo ou não, o acesso à mídia é um pouco mais dificultado. Mas as pessoas estão expostas ao vírus e sem ter, vamos pensar, recursos, assim. Não tanto quanto a gente poderia ter. A gente teve, infelizmente. Tipo, quando essa pergunta me fez pensar, porque imagina, a pessoa não tem acesso nenhum a notícia, jornal, nada. E aí, tipo, de repente, todo mundo começou a sair de máscara e passar álcool em gel, ou então quase ninguém aparecia nas ruas. Eles não tinham acesso, né? Então, tipo, a informação, o que estava acontecendo, né? E o vírus estava totalmente exposto para eles. A gente não tem os dados, mas quantas pessoas morreram em situação de rua por causa do Covid? E até por ser uma questão de, tipo, não ter essa exclusão da sociedade por essas pessoas, não tem tanta visibilidade. Então, as pessoas acabam não ligando e não saber exatamente que essas pessoas também sofreram com a pandemia. Não só... Aí, na época, a gente começou com o trabalho social na época da pandemia. Aí a gente saiu distribuindo tanto as máscaras, né, para o pessoal da nossa igreja, os idosos que realmente, tipo, eles não saíam de casa. E a gente também teve uma ação que a gente entregou pros moradores, né? Porque a gente fez um kit, né? Sim. Tipo, no Colonial, inclusive, as ações relacionadas à entrega de marmitas começaram por conta da pandemia. A pandemia, como fala aqui na pergunta, né, a lupa, eu acho que a lupa da pandemia foi também em cima dessas pessoas menos favorecidas. E algumas pessoas começaram a ver e começaram a ter esse trabalho. Só que ainda assim não é o suficiente você trocar, tipo, agora tem mais pessoas que fazem, só que eles têm menos informação. Ainda assim a questão da informação é muito escassa, sabe? Tipo, provavelmente eles receberam poucas máscaras, provavelmente eles tinham pouco... E eles usavam a mesma pouca atenção máscara, tipo, médica. todos os dias, Sim. a todo momento, não tinha troca. Não tinha atenção médica, né? Caso alguém ficasse doente. Tipo, se outras pessoas estivessem junto com ele e levassem ele para um médico,
teria como. Não Ia teria o mesmo ficar entendimento também. Ia ficar ali na rua. E as pessoas já são marginalizadas até mesmo nos hospitais, né? Aí imagina, tipo, eu acho que na balança, assim, sabe? Algumas pessoas começaram a se preocupar mais em conseguir ver as pessoas em situação de rua na pandemia, só que eles também tinham menos informação. Eu acho que pesa mais a falta de informação e talvez não saber lidar com a pandemia exatamente. Então acho que foi um demérito. Infelizmente acabou que não favoreceu. Deve ser dizer favorecer, é muito pejorativo, inclusive, mas não foi, sabe, não teve um saldo positivo, assim. As pessoas estão ajudando mais, pelo menos é o que eu vejo. Eu vejo mais pessoas se levantando e com vontade de ajudar, mas ainda assim as pessoas precisam muito mais do que realmente é ajudado. E com relação ao auxílio emergencial, foi notificado se teve, se essas pessoas receberam o auxílio, porque até tem a questão de ser necessário ter um celular, né, para receber. Sim. Então, se a pessoa não tem nenhuma casa para morar, como ela vai ter um celular? É complicado, né? Isso é uma incoerência muito grande. Além do incentivo ao roubo, assim, diretamente, né? Cara, se Então, eu não recebi, imagina. imagina eles, tipo, quando eu fui tentar, né, que eu tava desempregada na época, falaram que alguém da minha família já tinha retirado, tipo, ninguém da minha família podia porque eles estavam trabalhando, então... E na época eu já era casada com o Matheus. Então, E se eu, que moro em... Eu tenho uma casa, eu tenho um celular, eu tenho acesso, não receber, quem dirá eles? Sim. Ainda mais porque tiveram questão de fraude, né? Imagina, alguém chega Exato. pra eles e fala, eu vou te ajudar, eu vou te dar o dinheiro pra você A própria trazer. família também, às vezes, tipo... Quantas fraudes não aconteceram, infelizmente, e eles vão atrás de quem, né? Tipo, não consegue ter ajuda porque são marginalizados. E quem confia também. Eu pesquisei, né, sobre essa pergunta. Matheus e vi os que dados. No Ministério da Cidadania Matheus ele tem a Wikipedia. resposta pra isso. Então, Matheus Wikipedia. Na Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, ele diz que sim, que os moradores em situação de rua, eles têm o direito ao auxílio, salvo alguns casos onde tipo, ele tem assistência previdenciária, aposentado, tem seguro-desemprego, mas dificilmente um morador em situação de rua tem algum desses benefícios. Mas é como a gente falou, tipo, ter ou não ter, para alguns é a mesma coisa, porque como é que você vai conseguir tirar o seu dinheiro no aplicativo Caixa Tem, você não tem celular? Como é que você vai, sei lá, às vezes você consegue alguém para fazer para você, mas e a índole daquela pessoa, né? Então acho que dizer que tem é a mesma coisa que falar que tipo, tem, mas é 1% ou menos de 1% que conseguiu. E eu acho que essa questão do auxílio em receber dinheiro é até um pouco, tipo, polêmica, assim, em questão de, tipo, você dar dinheiro pra uma pessoa que tá em rua, em situação de rua. Sim. Em questão das drogas também, né? Verdade. Droga, Porque- bebida. Até que nem aquele senhor tinha falado pra nossa... Pra Pra minha mãe. Nossa, vai minha mãe também. Que o senhor tinha falado pra minha mãe que, tipo, comida, cobertor, essas coisas, ok. Mas se levar dinheiro, dar dinheiro pra eles não é legal. Porque Não é acaba legal. incentivando, né? Infelizmente, tipo, é uma saída que muitos Que muita gente usa, né? É. Tipo, eu compro, eu te dou, mas eu dar o dinheiro pra você fazer o que você quiser, não. E é o melhor, né? Assim, se você tivesse a Você possibilidade. tá É que alimentando também não um dá vício. pra julgar, né? Exatamente. Cada caso é um caso, mas existem pessoas que realmente usam de má fé, né? O dinheiro que a gente dá pra coisas ilícitas, né? Mas também é aquilo, né? A pessoa tá tentando fugir de alguma coisa. Pra ela sabe que pode ser ruim, mas é o que ela tá vendo ali naquele momento, né? E infelizmente a gente não pode julgar, né? Essas pessoas por conta disso, porque ela tá vivendo uma situação muito ruim. O que será que a gente faria no lugar dela? Aquela, É, então. Talvez a gente aquela buscaria coisa, também uma cada forma de caso ser é O um mais- acesso é muito fácil às drogas também. Então, às vezes, as pessoas nem tá buscando aquilo, mas acaba experimentando, aí entra no vício, mesmo querendo sair, não consegue por conta da dependência. Por exemplo, tipo, num frio extremo que fez esses dias aqui em São Paulo. Às vezes uma das únicas saídas para alguém que está num frio muito complicado, poucos cobertores, é comprar uma garrafa de corote, né, o famoso, e tomar. Aumentar a Quase que temperatura entrar num corporal. coma alcoólico, mas para ele é o jeito de sobreviver, porque senão ele morre de frio. quem sou muito eu, né? triste, Pra falar alguma coisa. A gente É, não então. Tô pode lá em julgar. casa, no meu cantinho, e ainda reclamando que eu só tenho 2 cobertores. Ainda reclama de Sim. chuveiro caro. São os meios que cada pessoa arruma pra sobreviver. Né? Exato. Exatamente. E ainda em questão sobre as drogas, as pessoas vão pra rua por conta das drogas ou as drogas chegam às pessoas porque elas estão na rua? São das duas vias. Existem as duas vias. As pessoas vão para as ruas por causa das drogas, elas gastam todo o dinheiro dela porque tipo ela se afundou em dívida e às vezes com o pessoal que vende, o traficante.
E isso é perigoso. Agiotagem. Fica um alerta aqui, gente. E não façam dívida. E também tem a galera que tá na rua, infelizmente, porque não tem um lugar pra ficar e acaba... Sabe aquela coisa, tipo, é um escape de estar na rua? Tipo, que o pessoal fala que, vou usar isso aqui pra esquecer um pouco dos meus disso tudo aqui. Então, a rua também é um lugar de gatilho Pro uso de substâncias. Exato. Substâncias Entorpecentes. Ou seja, então os dois estão certos, né? Sim. Infelizmente. A Existem rua- os dois lados. A rua te aproxima da droga e a droga te aproxima da rua. E vocês acham que o governo tem agido conforme para ajudar essas pessoas? Que tipo de posição a gente pode esperar de um presidente ou coisa do tipo, assim, né? Pensando que a gente tá em época de eleição, etc. Vai, fala aí, senão eu... Pelo Não sei. menos eu não me Eu lembro não de sei ter visto nenhuma proposta das propostas disso. pelo menos dos atuais concorrentes no segundo turno, Sim. em relação especificamente voltada às pessoas em situação de rua. Eu lembro de um específico, um tempo atrás, que a forma que ele chutou a galera da Cracolândia. Tipo, ele fez uma limpa ali, né? E, tipo... É que, tipo E assim, que nem ele fala, eu acabei com a Cracolândia. Na verdade, ele usou violência e a Cracolândia só mudou de lugar. Não foi Agora exatamente está A Cracolândia disseminado. não é um lugar, são as pessoas que estão nos lugares, infelizmente. Exatamente. Tipo, As medidas usadas nesse caso não foram condizentes, né? Exato. Não adianta você empurrar eles pra algum outro lugar. Aqui tá bonito agora, vocês podem ficar em paz. Mas, tipo, o outro lugar ali. Você não resolveu o problema, você só empurrou pra debaixo do tapete. Você comentou Como sobre... todo político e aumentou, faz. né? Aumentou, tipo, agora você vai lá na Praça da Sé, a galera tá toda lá. Sim. A República, né, onde eles foram agora, oficialmente, né, falavam lá, oficialmente Nova Cracolândia, é um lugar que o pessoal colocou esse rótulo, né, mas na República, né, onde eles estão, é muita gente. Provavelmente é mais do que estava sendo lá na Estação da Luz, onde era a antiga Cracolândia. Você tinha falado sobre propostas de presidente, não exatamente os de agora, né, os concorrentes atuais, mas eu lembro que na época, eu acho que ele estava concorrendo para prefeito, se não me engano, o Boulos, ele tinha uma proposta que eu achei muito interessante. Do movimento sem terra? Assim, A desapropriação de propriedades, se eu não me engano, que devessem para o Estado, mais do que elas custavam, sabe, o valor dela mesmo. Por exemplo, eu tenho uma casa que custa 1 milhão, aí eu devo pro governo 2 milhões, sei lá, de Aí eu não de vou IPTU, conseguir pagar nunca de e tá conta lá, de luz, parado. conta de água. E eu, tipo, eu sempre indo pro trabalho, eu passo pela Avenida Atlântica, algumas vezes, né, todo dia, eu vejo um grande hotel que existia lá na Avenida Atlântica, tipo, gigante, assim, uma área enorme. E eu penso, tipo, o quanto esse projeto poderia ajudar, sabe? Ele construir ali uma moradia coletiva. E a ideia era basicamente essa. Eu acho que isso é uma ideia muito interessante. Porque são casas que dão gastos, não tem ninguém que paga. O governo lá. poderia assumir, né? Porque Exato. os donos mesmo, tipo, não teriam renda para isso, ou até faleceram já. Então, tipo, eu acho que isso seria uma política muito interessante. É uma ideia muito interessante que, infelizmente, não foi para frente. Mas que é uma forma de se adotar, né? Claramente não ia extinguir de vez Exato. a situação das pessoas, a situação de rua. Mas eu acho que seria um bom começo. ou até mesmo, como você tinha falado, que nesses centros de acolhimento geralmente tem poucas vagas, né? Até E ajudar. dar uma- Sim. Sim, porque eles são projetos já existentes, então é só você desenvolver eles. Imagina, você construir um prédio inteiro, sei lá, com 10 andares e uma área muito grande, colocaria muitas pessoas lá. Tipo, daqui da região inteira, provavelmente caberia no lugar que eu falei. Então, eu acho que seria muito simples de implementar. Pelo menos eu creio assim. Você tinha comentado também, né? A gente tinha falado sobre isso ontem. Você tinha falado sobre assistência psicológica. Porque, tipo, a pessoa, ela tem da comida, ela tem do lugar pra morar. Tipo, aí ela tem que ter um trabalho. E do trabalho, ela tendo e ela... Na verdade, é uma coisa de, tipo, tem que ensinar de novo a pessoa como ser uma pessoa dentro da sociedade. Porque um morador em situação de rua, infelizmente, né, esses que já estão há muitos anos, eles não sabem mais viver em sociedade de novo. É tipo uma reintegração. Basicamente isso, assim, reintegrar na sociedade.
Como é que é o Como nome? acontece com presidiários, na teoria, né? Presidiários? Ou Detentos, reabilitação. né, no caso. É, tipo, real, Reabilitação. reabilitação. De uma pessoa como, tipo, do pessoal fala, mas vai pra casa, vai roubar, tipo... E até eles não sabem como conviver com a família. Uhum. Então, tipo, eles poderiam ir passar um final de semana e aí nessa casa eles ficariam, tipo, tendo a reabilitação com profissionais, com todo mundo, tendo todo um trabalho ali psicológico, social, toda uma equipe mesmo, carregada ali pra uma galera com uma área só pra eles, especializado só neles. E aí, tipo, reabilitação, tipo, um costume. Você vai ser reintegrado novamente na sociedade aos poucos, não é assim. Tipo, imagina uma pessoa que tá há mais de 20 anos na rua, o que é viver dentro de uma casa e com a família? Tipo, Não é se acostumar de uma hora pra outra. não é assim. Em uma semana já tá tretando, já tá querendo sair de casa de novo. Meu pai mesmo falava, e eu já entrevistei também psicólogas sociais, que, tipo, elas conversam com eles, e aí, tipo, eu vou voltar, volta pra casa, e aí, tipo, passa um mês, às vezes uma semana, ou no dia seguinte tá lá de novo. Não é assim. Uhum. E vocês acham que ajuda dada, assim, por parte não governamental? Por exemplo, vocês fazem ação social, essas coisas assim. Vocês acham que é suficiente? O que essas pessoas realmente poderiam fazer pra ajudar? Eu creio que sempre... Nunca Sempre pode ter um mais, né? Tipo, sempre pode melhorar. Aham. Inclusive as ONGs não governamentais e sem fins lucrativos, que geralmente são custeadas pelas pessoas mesmo que estão ajudando, elas têm essa dificuldade, né? A questão financeira, que é limitada. Se a gente tivesse mais apoio do governo, apoio a essas ONGs, muitas vezes o governo tem os próprios projetos, mas não consegue sustentar. Tipo, sei lá, O governo nem precisa fazer um projeto, já ele tem, só ele só apoiar os que precisa já apoiar, existem. exato. Eu acho que isso ajudaria muito mais. Os projetos conseguem se sustentar, mas Tem que ter o custa, apoio do assim, né? governo. É tipo muito tênue, sabe? Sei lá, Sim, essa semana dá, beleza. Mas aí agora não deu mais. E aí na outra semana continua não dando. Então, eu acho que se tivesse um apoio, com certeza seria muito mais eficaz. E teria uma constância muito maior. Por exemplo, a gente que a gente faz marmita de mês em mês. A gente ficou um tempo aí de praticamente 3 meses, né? Sem fazer entrega de marmitas. E tem questão de custo, tem questão de tempo, que às vezes a gente não tem, porque a gente tem que fazer... Tem que fazer muitas outras programas, coisas também, né? Isso, alguns outros afazeres. Então, eu acho que com um apoio maior do governo, tanto na questão financeira, quanto na questão de profissionais, às vezes levar um profissional para aquela ONG, para dar um curso, falar como deve ser feito, eu acho que isso ajudaria muito. Então, as ONGs são muito essenciais, porque tem pessoas de coração que querem ajudar, ainda mais quando não tem questão financeira envolvida. Mas o apoio do governo seria essencial para que elas continuassem e melhorassem, e tivessem mais constância no que fazem. Muito bom. E como é que a gente vai ter o desenvolvimento dessas instituições se tem corte de verbas em Bolsonaro? Fica a questão aí. Então, né? Difícil, Tá. E por fim, vocês têm mais alguma coisa, tipo uma experiência marcante que vocês tiveram durante essas ações sociais que vocês fizeram, que vocês queiram compartilhar? Sim, conta bom. Qual? A que eu sempre conto? Aqui é assim, mas é tipo... Meu testemunho, gente. Porque acho que tem um tempo aí que a gente entregou a marmita, mas eu queria contar de outra coisa. Outra coisa? Porque o meu pai, ele até irritava minha mãe com essas coisas, porque com esse projeto que ele tinha de consultório na rua, ele conhecia a galera e ele fazia amizade com elas, né? E ele se apegava às pessoas. E aí, tipo, teve um cara mesmo, que o nome dele era... A gente chamava ele de vô. Tipo, pra você ver o tempo que... A gente era pequenininha. Minha irmã também, tipo, não tinha nem 7 anos. Se apegaram bastante aí. Aí, ele levou ele pra casa. O cara tinha tuberculose. Ele levou ele pra casa e, tipo, meu pai ajudou, a gente ajudou. Ele dormia lá, né? Minha mãe morrendo de medo, obviamente, né? Mas, tipo, a gente até passou a dormir no quarto dela, com eles. E, tipo, aí o que ele foi fazendo? Ele tava em reforma lá a casa, e ele foi reformando, tipo, ele era pintor, ele bebia, né, tinha tuberculose, ele bebia pra caramba, mas, tipo, ele construiu a casa ali de baixo ali, todinha, ele com a ajuda do meu pai. A de baixo? A de baixo que minha mãe mora. Sério? Sério. Construiu a casa. Sério, tipo, já tem muita Caramba. coisa diferente, mas sabe, a cozinha ali, o azulejo, foi ele todo que colocou, sozinho.
Bebinho. Uou. Bebinho. Bebinho. Muito trabalhador. Mas hoje ele voltou pra casa e ele casou de novo e vive a vida dele com a família. Com a neta e tudo mais. Meu pai fala que o seu Walter até Caramba. hoje tá aí, tá firme, não voltou pra rua. Mas essas pessoas só precisam de uma oportunidade. As pessoas Continua precisam falando. de alguém que tenha rede de apoio, sabe? Tipo, pessoas precisam de pessoas. Tipo, a galera acha que, eu vou viver sozinho, eu sou antissocial, eu me garanto sozinha, quanto melhor sozinha, melhor. Não, cara. E girls. Você precisa de pessoas. Tipo, já teve Sim. experimentos, né, com um bebê, porque a galera queria saber se o ser humano conseguia se desenvolver sozinho. E, tipo, a criança morreu, porque a criança precisa do contato, precisa do leite, precisa se alimentar. Como é que um bebê vai se alimentar sozinho? Então, pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam ter relacionamento entre si. A comunidade precisa existir. Porque se não existe, pra quê? Tipo, existem muitas pessoas egoístas, né? Que pensam só no eu. Mas, ainda bem, né? Tipo, graças a Deus, que existem aquelas pessoas que pensam no outro. Sim. Que vivem em comunidade, sabe? Que um precisa do outro pra levantar isso aqui. Não foi... Precisou de dois pra fazer uma de mim, entendeu? Tipo, não é um só. Nunca foi. Do nada, bota de Atena lá, que é a nossa filha do céu, do pensamento. Nossa. Viajou agora. Enfim. E, Matheus, qual é o seu testemunho, Matheus? Já que Conta ela aí contou, então eu o vou contar o que você Conta. descontou. Vai. Aí a gente tava fazendo a entrega de marmitas no domingo, finalizando já, né? Acho que praticamente... É. A gente ia em algum lugar ainda depois? Ia no BK. O nosso Só, né? ponto final. É o final de toda a marmita, né? A gente Sim. se encontra no BK. Top. Aí, quase encaminhando pro fim, a gente tava passando em uma rua, enquanto tinha um de nós, o Nathan, ele tava foi correndo pro mercado pra usar o banheiro. Aí eu fui trollar ele e, tipo, fui embora com o carro. Uhum. Aí ele teve que caçar a gente. Aí a gente, beleza, ele entrou no carro e tudo mais, a gente ia pegar a estrada pro BK. Que a gente já tinha feito a entrega ali do lado, tipo, do BK que tem na rua de baixo. Já No tava, extra, né? já tava Aham. acabado No de extra, verdade, na assim. pracinha. Eu acho que tinha sobrado poucos 3 marmitas, marmitas, né? eu acho. 3? É. Quase isso. Provavelmente isso. Nossa, eu lembro o número exato do... Foi marcante, Aí mas foi foi muito mesmo. marcante pra ela. E aí, então, a gente, indo um pouquinho antes de fazer a curva, a gente passou e viu um cara andando na rua. Mas, tipo, talvez passaria batido. Quase que ninguém viu nada demais daquele cara. Mas o Nathan, não foi o Nathan que falou? Fui eu que vi. Você que viu? Nathan Mas tava ele falou- vindo correndo. Ele ainda tava vindo com ele? Aham. Nossa, eu achei que... Nossa, foi ruim com ele. Nossa, gente, minha memória tá péssima, porque eu não lembro... Tipo, eu lembro desse dia, mas não lembro desses detalhes, assim, tipo, nossa, o Nathan Caraca. saiu correndo do mercado. Você não lembra disso? Não, Foi tipo, eu porque- lembro, mas eu não lembrava que ele chegou depois. Chegou Tipo, depois? Eu lembro que ele tinha ido no banheiro, mas eu não lembrava. Eu achei que eu tinha parado, pegou ele depois que a gente viu o cara. Não. É, porque a gente tinha, tipo... Memória eu da acho que ele família. tava voltando e aí você saiu com o carro, assim, tum. Sim. E aí ele apareceu também correndo, não foi? É, Enfim, Sim. segue. Bom, enfim. de forma... E a Contando gente- detalhes É, demais. sabe, quando, sei lá, você vê a pessoa e você fica na dúvida, será mesmo que ela, a pessoa em situação de rua, ele não tava tão mal Não, vestido não assim tava. e tudo mais, mas tá. Aí a Ele gente tava falou, com vamos pão parar na aqui, mão. vamos... Ele tava com pão, né? Aham. Vamos parar aqui, beleza, a gente parou. Aí quando a gente perguntou se ele queria a marmita, ele já começou a chorar na hora. Já, na hora. Meu, e sei lá, já arrepiei depois disso. E ele começou a contar que ele tava vindo andando de muito longe, e ele tava querendo ir pro Varginha, É. Grajaú, Que ele mora pra Tá lá, andando. Varginha, andando. Andando, Ele tava anda andando todo Pro dia. Virgin. e cheio de fome. E ele começou a contar, porque eu tava agora conversando com Deus, eu tava perguntando pra ele, e ele falou que não ia deixar passar fome, e alguém ia mandar, e aí vocês apareceram. Sabe, tipo, quando você tá no lugar certo, na hora certa, você tá lá, você tá fazendo o que aquela pessoa tá falando. É impressionante, assim. A gente sabe que a gente que acredita em Deus, que acredita em Cristo, sabe que Ele pode usar a gente em qualquer momento. Mas quando tem uma confirmação de alguém que tá recebendo aquela ajuda, é mais impactante. Então, tipo, foi chocante pra todo mundo. Ele agradeceu, eu acho que ele ficou A gente uns ficou 5, 10 muito minutos. tempo lá conversando Sim. com ele também, Ele né? ficou agradecendo e foi muito bom. Sabe, tipo, se eu pudesse eu ficava lá por mais e mais tempo e conversava com ele e falava mais o que ele precisava. Porque ele precisava também ser ouvido. Sim. Não Essa era é só- uma questão grande também. Não era é só a marmita. comida. Uhum. Ele precisava ser ouvido. E eu acho que foi muito gratificante isso pra todos os lados. Pra ele, que claramente recebeu uma bênção. Pra gente que foi usado. E pra
verificar que realmente o trabalho que a gente faz é importante e é necessário. E que as pessoas se conscientizem também para que façam esse trabalho. Ou que pelo menos apoiem, né? Ah, sei lá, o tempo é difícil, mas estão aqui essa ajuda. Meu, Pelo menos tirar essa muito questão válido. do preconceito, né, Dan? Sim, sim. Se a Tanto com pessoa- o trabalho quanto com as pessoas. ela tem que olhar pra si mesma e ver que, tipo, esse preconceito não é bom. Você não sabe o que a pessoa tá passando. Só acredita, só confia. Eu sei que a humanidade tá difícil, é difícil confiar no próximo. Mas faz esse esforço. Vai Seja ser- aquele vai. que faça a diferença, sabe? Tipo, Sim. você quer um mundo melhor? Faça você o mundo ser melhor. Uhum. Comece a partir de você. É, não é porque os Tipo, outros não tá fazendo o que eu tô fazendo. né? exatamente. Tipo, tá ruim, tá tudo zoado, então eu vou. Vou ficar aqui, Largar vou ficar pra lá. sentada e vou deixar o mundo aí continuar péssimo. Não, Se você não fizer a sua parte, Exato. quem Vai vai ser fazer só pra mais você? um. Você pode fazer o melhor, ser o melhor para essa pessoa. Você pode ser esse, entendeu? Tipo, você pode ser o mundo melhor dessa pessoa em um dia, numa noite. Sim. E, tipo, toda vez que a gente sai, a gente tem isso na cabeça. Que a gente vai entregar e as pessoas já estão premeditadas a receber quando a gente vai entregar. Porque Deus já colocou a gente lá no caminho delas e elas já estão sendo preparadas antes mesmo da gente sair para entregar. Então, isso muda tudo, o propósito. É muito diferente. E entregar a marmita hoje pensando dessa forma. Domingo tem. É, e domingo tem, galera. Vocês estão Domingo convidados. tem. Quem Eu quiser acho que participar. o pessoal vai ver bem depois de hoje, né? Mas talvez algum domingo, depois que você ver isso, vai ter. Então, Entre em contato. Vamos Todo, aumentar a todo equipe. domingo, vai, todo Marcela, dá final seu de número mês. aí. 999. Cadeirinha. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a participação de vocês e agradecer a vocês de casa que estão assistindo. Até aqui, eu espero, né? Então, se você já tá até aqui, até agora, dá o seu like e compartilha. E é isso aí. Obrigada. Isso aí, valeu. Valeu, galera. Tchauzinho. Talvez a gente não veja mais, mas se vier, né? Se vier, tá ótimo. Valeu, galera.